Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 16 de junho de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Meus queridos, minhas queridas, hoje é dia de irmos à casa do Senhor. Espero que se você está lendo isso de manhã, com tempo de ir para a escola dominical, que você participe da escola dominical, do culto. Caso não, que vá ao culto. Se você já foi, diga aí para mim, fui, foi uma bênção. É isso aí, que Deus abençoe grandemente. Vamos à leitura sem mais delongas? Sim, nós terminamos Cantares e agora nós voltaremos para Reis. Nós terminamos a leitura em Reis, 1º Reis, no capítulo 4. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, 6 e 7 de 1º Reis, lembrando que nós estamos fazendo a leitura na abordagem cronológica, por isso saímos de lá do Cânticos de Salomão e viemos para cá, para Reis, tá? Preparativos para a construção do templo. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus servos a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Tu sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, porém, o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz de todos os lados e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai Davi. O seu filho, a quem porei no trono em seu lugar, construirá o templo para o meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus e eu te pagarei o salário que determinares para os teus servos. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor hoje, pois deu a Davi um filho sábio para governar esse grande povo. Hirão enviou a seguinte mensagem a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu desejo, enviando-te madeira de cedro e de junípero. Os meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em balsas até o lugar que me indicares. Ali eu derramarei a madeira e tu poderás levá-la. Em troca, desejo que forneças alimento para a minha corte. Assim, Hirão fornecia toda a madeira de cedro e de junípero que Salomão desejava, e Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo como mantimento para a corte de Hirão, além de 20.000 batos de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão impôs trabalhos forçados a 30.000 homens de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, que se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão chefiava o trabalho forçado. Salomão tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedras na colina e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os trabalhadores. Para o alicerce do templo, o rei ordenou que fossem retiradas da pedreira grandes blocos de pedra lavrada de qualidade superior. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Capítulo 6 de 1º Reis. Salomão constrói o templo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 60 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 30 côvados de altura.
O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 20 côvados, e avançava 10 côvados à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interno, construiu uma estrutura em torno do edifício na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, o andar intermediário 6 côvados e o terceiro 7 côvados. Ele fez beirais de apoio nas paredes externas do templo, de modo que nada precisasse ser inserido nas paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de picareta, nem de nenhuma outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim Salomão construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. Ao longo de todo o templo, fez as salas laterais. Cada uma delas tinha 5 côvados de altura e estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. A palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se seguir os meus estatutos, praticar as minhas ordenanças e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o assoalho do templo com tábuas de junípero. Separou 20 côvados na parte de trás do templo, revestindo a parede com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 40 côvados de comprimento. O interior do templo era de cedro, com ornamentos entalhados em forma de cabeça e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Ele também preparou o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 20 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 20 côvados de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu o altar de cedro. Salomão cobriu de ouro puro o interior do templo e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do santuário interno. No santuário interno, Salomão esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. As asas dos querubins mediam 5 côvados de comprimento, cada uma. 10 côvados da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 10 côvados. Ele colocou os querubins com as asas abertas dentro da sala interna do templo. A asa de um querubim encostava em uma parede e a do outro encostava na outra. As outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu de ouro os querubins. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, esculpiu querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parede interna como na parede externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de madeira de oliveira com batentes de 5 lados. Nas 2 portas de madeira de oliveira, esculpiu querubins, palmeiras e flores abertas e revestiu de ouro batido os querubins e as palmeiras. Para a entrada principal do templo, também fez pilares quadrangulares de madeira de oliveira. Fez também 2 portas de madeira de junípero, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas nas portas e revestiu-as com lâminas de ouro. Construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do 4º ano. No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado com todos os detalhes de acordo com o seu projeto. Salomão levou 7 anos para construí-lo.
capítulo 7 de 1 Reis. Salomão constrói o seu palácio. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro sobre as quais se apoiavam vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas em 3 fileiras, uma em frente da outra. Todas as portas e todos os batentes eram retangulares, dispostos de 3 em 3, um em frente ao outro. Fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento por 30 côvados de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde fazia julgamentos, e revestiu-a de cedros desde o chão até o teto. O palácio para sua moradia no outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras lavradas de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados internos e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior. Algumas mediam 10 côvados e outras 8 côvados. Na parte de cima havia pedras lavradas de qualidade superior, cortadas sob medidas e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com seu pórtico. Os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão havia recebido sabedoria, entendimento e conhecimento para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 18 côvados de altura por 12 côvados de circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 5 côvados de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras, que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 4 côvados de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim à coluna do sul e de Boaz à coluna do norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, assim se completou o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido redondo, que media 10 côvados de diâmetro por 5 côvados de altura. Era preciso uma linha de 30 côvados para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras que continham por côvado 10 ornamentos em forma de cabaça, fundidos em uma só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, cujas pernas traseiras eram voltadas para o centro. 3 touros se voltavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A espessura do tanque era de 1 palmo, cuja borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade para 2.000 batos. Também fez 10 suportes de bronze. Cada um tinha 4 côvados de comprimento por 4 côvados de largura e 3 côvados de altura. Os suportes eram feitos assim. Tinham placas laterais presas a armações. Nas placas entre as armações havia figuras de leões, bois e querubins sobre as armações. Acima e abaixo dos leões e dos bois havia grinaldas de metal batido.
Em cada suporte havia 4 rodas de bronze, com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do suporte havia uma abertura circular com um côvado de profundidade. Essa abertura era redonda e com a sua base media 1,5 côvado. Havia estruturas em torno da abertura. As placas dos suportes eram quadradas, não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 1,5 côvado. As rodas eram feitas como rodas de carruagens. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Cada suporte tinha 4 alças que se projetavam de cada um dos lados. No alto do suporte havia uma lâmina circular de 0,5 côvado de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do suporte. Irão esculpiu figuras de querubins, leões e palmeiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 suportes. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 bacias de bronze, cada uma com capacidade de 40 batos, que mediam cada uma 4 côvados de diâmetro, uma bacia para cada um dos 10 suportes. Ele pôs 5 suportes no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez as bacias, as pás e as bacias para aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça, no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que cobriam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que cobriam os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 10 suportes com as 10 bacias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, as panelas, as pás e as bacias para aspersão, todos esses utensílios que Hurão fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Salomão também mandou fazer todos estes utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e os cortadores de pavio, que também eram de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, todos eles de ouro puro, as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que Davi, o seu pai, havia consagrado e colocou com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Encerramos nossa leitura de hoje. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. E vamos ali comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 16 de junho. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 16 de junho de 2024. Parabéns ao Joaquim Mendonça, lá de Tuiutaba, e o Elson Andrade Porto, lá de Paracatu. Parabéns também aos casais, completando mais um ano de casado, e os bebezinhos completando o mêsversário hoje. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês nesse dia. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por conceder ao Joaquim Mendonça e ao Elson Andrade Porto mais um ano de vida. Agradecemos também pelo Senhor conceder aos demais aniversariantes este dia mais um ano de vida, aos casais mais um ano de casados e aos bebezinhos mais um mês de vida. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um deles em nome de Jesus. Rogamos, ó Pai, que o Senhor os abençoe com as dádivas maravilhosas do Senhor, de amor, paz, alegria,
prosperidade, saúde, muitas felicidades e muitos anos de vida. Pai querido, os acompanhe em todo o decorrer de sua vida, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos